Eu sempre tive o sonho de empreender. E saber que nessa jornada eu tenho com quem contar. É ter a certeza que para enfrentar os desafios do meu negócio, eu não estou sozinha. Eu e meus colaboradores podemos contar com capacitação e toda assistência. Eu tenho o apoio do Sistema Comércio para fazer o meu negócio decolar. Sabe quem faz parte desse sistema? A Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo. Sete federações nacionais, 27 federações do comércio nos estados e mais de 1.000 sindicatos empresariais do comércio de bens, serviços e turismo de todo o Brasil. São quase 5 milhões de empresas desses setores que geram mais de 22 milhões de empregos diretos e formais. O SESC e o SENAC fazem parte do sistema e são os braços sociais do comércio de bens, serviços e turismo administrados pela CNC, que também trabalha em prol da democracia, da segurança jurídica e do livre comércio para as empresas. É força para você, para Maria, para o João, para Clarice, para o Silva, para o José. O Sistema Comércio está presente na nossa vida e na defesa das empresas. É um trabalho que valoriza o Brasil. O encontro com a imprensa internacional é um espaço democrático, aberto a todos os jornalistas estrangeiros, sem qualquer restrição. A cada edição, trazemos temas relevantes da agenda global. As discussões também reverberam na imprensa nacional, ampliando o alcance das informações. Reunimos autoridades, representantes do governo, lideranças setoriais, executivos e empresários, protagonistas da notícia. É um diálogo direto, transparente, sem intermediários. Os encontros ocorrem em plataforma profissional e segura, 100% online, facilitando a participação dos correspondentes onde quer que estejam. Ampliamos vozes, promovemos ideias e geramos conteúdos com profundidade e contexto. Não há fronteiras, há conexão, diversidade e compromisso com a notícia. Bem-vindo a mais um encontro com a imprensa internacional. Bom dia, sejam bem-vindos. Eu sou o jornalista Sérgio Caringe e vamos dar início a mais um encontro com a imprensa internacional. Hoje estaremos conversando sobre a descarbonização dos transportes, ainda mais agora com novas notícias vindas do governo americano que avisa que não hesitará em retaliar os países comprometidos com a descarbonização dos transportes marítimos. Agradeço desde já a presença dos nossos convidados que participaram dessa conversa com a imprensa internacional e também
o apoio da Confederação Nacional do Comércio, a Federação das Câmaras de Comércio Exterior, os correspondentes de imprensa presentes ao nosso encontro, a ABI, a FENAGE e a IER. Os nossos convidados são Silvio Costa Filho, ministro de Portos e Aeroportos, Anderson Pomini, presidente do Porto de Santos. Nós precisamos fazer ontem uma leve modificação na agenda e participa também a Viviana Coelho, executiva de Mudanças Climáticas e Descarbonização da Petrobras. Depois de uma breve apresentação de cada um, todos estarão disponíveis para as perguntas e os correspondentes que quiserem já podem, pelo chat, ir se inscrever. Para começar, gostaria de chamar o presidente da Confederação Nacional do Comércio, Bens e Serviços de Turismo, José Roberto Tadros, para as boas-vindas. Senhoras e senhores, é com grande satisfação que o sistema CNC-SESC-SENAC está apoiando mais uma edição do Encontro com a Imprensa Internacional, com um tema essencial para o presente e para o futuro: a descarbonização dos transportes. O Brasil, com a sua dimensão continental e vocação logística, tem o desafio e a oportunidade de liderar soluções que conciliem desenvolvimento econômico e preservação ambiental. Reduzir as emissões em todos os modais é passo indispensável para garantir competitividade, sustentabilidade e qualidade de vida para as próximas gerações. Neste sentido, quero cumprimentar o ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, o presidente da Autoridade Portuária de Santos, Anderson Pomini, o diretor da ANTT, Felipe Queiroz. São lideranças cuja experiência e visão ajudarão a apontar caminhos para uma transição energética viável, equilibrada e inovadora. Meus cumprimentos também aos jornalistas, participantes, que este encontro seja mais um marco na construção de um Brasil que cresce de forma responsável, unindo o setor público, a iniciativa privada e a sociedade em torno de um objetivo comum: um futuro mais sustentável e próspero. Muito obrigado. Obrigado, presidente José Roberto Tadros, da CNC. Gostaria de chamar agora para as boas-vindas o presidente do Conselho de Meio Ambiente da Federação das Câmaras de Comércio Exterior, Marco Aurélio Kenner. Bom dia a todos. É uma honra participar deste evento, Encontro com a Imprensa Internacional, sobre a descarbonização dos transportes. É um tema que não tem fronteiras. Estamos diante de um desafio global, mas uma oportunidade única para o nosso país. Alguns países reagiram com ameaças à agenda climática, mas nós aqui na Federação acreditamos que resistir à transição energética é remar contra a maré da história. O Brasil tem credenciais sólidas, uma matriz elétrica limpa, biocombustíveis consolidados, um potencial logístico de classe mundial e um agronegócio cada vez mais comprometido com as cadeias sustentáveis. O Porto de Santos, agora no mês de julho, bateu recorde de movimentação e nos mostra que podemos crescer e reduzir emissões de gases. Ao mesmo tempo, com tecnologia, eficiência e planejamento. O nosso compromisso está claro: investir em corredores verdes, ampliar a participação ferroviária, estimular combustíveis alternativos e modernizar a aviação, e também garantir o transporte rodoviário que acompanhe essa transição energética. A descarbonização não é custo, é investimento em competitividade e em liderança global. Nós aqui também, na Federação, acreditamos no diálogo. O Brasil deve seguir defendendo a sua soberania, mas com a disposição de construir pontes, buscar consensos e liderar pela cooperação. Nosso objetivo é simples: transformar os desafios em oportunidades e assegurar que o futuro seja sustentável, competitivo e compartilhado. Nós, na Federação,
que estamos completando esse mês 75 anos de existência, temos uma missão estratégica: ajudar o Brasil a ser líder no comércio internacional sustentável. Muito obrigado. Obrigado, Marco Aurélio Kinner. Vamos dar início à entrevista, chamando inicialmente a executiva de Mudança Climática e Descarbonização da Petrobras, Viviana Coelho. Viviana, como é que andam as questões relativas à descarbonização do petróleo aí na empresa, na Petrobras? Bom dia a todos. Prazer estar aqui participando dessa transmissão. Eu vou começar aqui nos meus minutinhos falando sobre a descarbonização dos transportes, como a gente enxerga a descarbonização dos transportes e como é que está, então, a questão da Petrobras, né? Começar aqui situando a descarbonização dos transportes no Brasil e no mundo, né? No mundo, a gente tem energia responsável por 80% das emissões. No Brasil, energia responsável por 1/3 das emissões. Energia e indústria juntos, né? Eu gosto de colocar energia e indústria juntos. Energia e indústria no mundo, 80%. No Brasil, energia e indústria juntos, 1/3. Em função, é claro, dessa penetração de renováveis na nossa matriz elétrica e na nossa matriz também de transporte, né? Que tem de 6 a 8 vezes mais renováveis do que a média da OCDE, em termos de renováveis no transporte. Quando a gente pensa aqui em transporte, a gente está falando de 15% da emissão mundial. No Brasil, estamos falando de 13% da emissão brasileira, e a gente enxerga aqui na Petrobras algumas formas, né, de descarbonizar o transporte, todas elas com distintos reflexos sobre a nossa competitividade, distintos momentos, né, para serem executadas. A primeira é o planejamento integrado, né? Então, claro que quanto menos sejam necessárias as distâncias, tanto no transporte urbano quanto no transporte logístico, melhor vai ser a nossa eficiência, tanto em custo quanto em emissão. A eficiência dos modais, então, o Brasil é um país, claro, em desenvolvimento, um Brasil que tem carências de infraestrutura, tem um consumo de combustíveis líquidos bastante elevado em função das grandes distâncias por transporte rodoviário. Então, questões como, dentro do mesmo modal, melhorar a eficiência do modal, com asfaltamento melhor, com rodovias melhores, já tem um efeito significativo sobre as emissões, talvez estejamos falando da ordem de 10%. Depois nós temos, claro, a mudança de modais como vetor de eficiência, então a capacidade de nós termos modais que fazem o mesmo serviço energético com menos emissão, a eletrificação viável para alguns dos tipos de transporte, menos atrativa para outros tipos de transporte, e, claro, a substituição de moléculas, né? E a Petrobras, a gente vê que a atuação da Petrobras em descarbonização, ela tem um efeito positivo em várias dessas modalidades, né? Primeiro que a Petrobras, ela usa modais muito eficientes, né? Então, a Petrobras, ela tem navegação de cabotagem, ela tem dutos, que são um duto, por exemplo, transporta com 99% menos emissão do que um caminhão, o mesmo produto, né? Então, quando a gente trabalha a eficiência logística da Petrobras, a gente está trabalhando junto à eficiência logística do próprio país. Em segundo lugar, a Petrobras, ela já descarbonizou em 40% suas operações, ou seja, nossa emissão hoje é 40% menor, a emissão operacional em relação a 2015, nossa emissão de metano é 70% menor em relação à emissão de 2015, os nossos campos do pré-sal, onde tem mais de metade da nossa produção, hoje são situados entre os campos mais descarbonizados do mundo, e isso decorre de um trabalho que envolve mais de 1.000 oportunidades de descarbonização em estudo para a própria Petrobras, que está situada em todo o território brasileiro. Então, naturalmente, quando a gente avança essas 1.000 oportunidades, nós avançamos em oportunidades de todas essas naturezas. Nós também fazemos due diligence dos nossos fornecedores, por exemplo. Então, isso traz um efeito em cadeia, um efeito sobre pesquisa e desenvolvimento, um efeito nas cadeias de startups, um efeito nas cadeias de fornecedores em geral da Petrobras, que estão imiscuídas em todo o território brasileiro, e que torna, então, mais disponível um conjunto de tecnologias que servem à sociedade brasileira como um todo, né? Petrobras também tem um efeito relevante sobre os sistemas naturais, né? Então, os sistemas naturais do desmatamento ainda é a maior rubrica de emissão brasileira, temos um potencial enorme de reflorestamento, nossos programas de aceleração da descarbonização também trabalham nesse sentido. Então, a gente realmente percebe que é uma empresa de grande porte, que, ao estabelecer essa questão de descarbonização como um dos seus
objetivos, e naturalmente a gente tem essa ambição net zero da companhia, a gente tem um efeito indutor em todo o país. Obrigada, Sérgio. Obrigado, Viviana Coelho, agradeço a sua participação. Gostaria de chamar agora o presidente do Porto de Santos, Anderson Pomini. Parece que o resultado do Porto de Santos, após o tarifaço do governo americano, está performando muito bem, né? Quais são as perspectivas? São boas. Bom dia, prazer muito grande estar aqui com você, cumprimentar em especial o ministro Silvio Costa, que é um entusiasta do tema, tem cobrado com muita frequência ações dos portos, em especial aqui do Porto de Santos, sobre o tema descarbonização. Cumprimentar também todos os membros aqui que participarão desse importante debate sobre esse tema que é do interesse mundial, né? Não só brasileiro, mas para todos os portos e para todos os equipamentos de infraestrutura. O cenário é positivo. Já foi destacado que o Porto de Santos bateu todos os recordes, em especial pela chamada corrida das cargas, quando do anúncio do tarifaço do presidente Trump, aqueles produtores com destaque para os que produzem suco de laranja, carne bovina, carne de frango, café, que já contavam com esses produtos prontos, eles anteciparam essas cargas, levando em consideração que o navio que sai do Porto de Santos até o porto de entrada para os Estados Unidos, que é o Porto de Miami, ele exige 14 dias. Então, nós tivemos a corrida da carga. Isso fez com que nós batêssemos um recorde acima daquilo que nós já esperávamos. Todos os portos vêm apresentando excelente desempenho, em especial sobre a liderança do nosso ministro Silvio Costa. Agora, aqui para o Porto de Santos, alguns destaques, que essa é uma pauta ao lado da boa infraestrutura e eficiência e tecnologia, muito cara para o mercado internacional, e o Porto de Santos, pelo que ele representa para o país, 30% da corrente comercial brasileira, ele deverá apresentar ações para que possa estimular, inclusive, todo o setor portuário. Então, no primeiro momento, o que nós fizemos? Nós inventariamos a emissão dos nossos gases. Ao mesmo tempo que o porto ele representa essa infraestrutura tão importante para o país, ele também emite milhares de CO2 todos os anos, com destaque para os 20 mil caminhões que circulam às margens do porto todos os dias, os cerca de 30 manobras de navios que ocorrem no Porto de Santos todos os dias. Agora, no porto, nós temos 60 navios atracados e outros 70 navios na área de fundeio, as balsas, os rebocadores, as dragas, os trens. Portanto, uma atuação da logística frenética que é extremamente importante para o país, mas que também deverá atender à pauta internacional para a chamada descarbonização. Nós inventariamos nos últimos anos o que esse equipamento ele gera de CO2. Então, perto de 366 mil toneladas, esse é o número de 2024. E, ao mesmo tempo, quais são as ações que o Porto vem adotando sobre a orientação das políticas públicas determinadas pelo Ministério de Portos? Primeiro, nós criamos um selo ISD. Nós integramos todos os operadores portuários, levando em consideração que nós temos aqui no Porto empresas internacionais, como a DP World, por exemplo, como a Cófico, como a CMA-CGM, diversas empresas nacionais e internacionais, e todas elas com boas práticas sobre o tema descarbonização. Então, nós criamos um grupo de trabalho capitaneado pela autoridade portuária e o selo ISD, que justamente para trocarmos essas experiências e premiarmos aquelas boas experiências do setor privado que opera aqui no Porto de Santos. Nós, também por orientação do Ministério, criamos um incentivo aos chamados navios verdes, e o IMO, que é a Organização Marítima Internacional, classifica esses navios, e os navios com esse selo, com navio verde, ele recebe uma tarifa inferior, ou seja, é uma forma do Porto incentivar os armadores e os operadores a
aderirem a essa pauta que é do interesse internacional. Recentemente, nós eletrificamos o cais para os rebocadores. Nós temos 22 rebocadores no Porto de Santos. Então, todos eles já contam com essa energia alternativa. Eles não poluem mais, já que utilizam essa nossa rede elétrica. E com destaque, Porto de Santos é o único no mundo que se tem notícia que tem autossuficiência em geração de energia. Nós temos uma hidrelétrica que foi construída há mais de 100 anos, que abastece toda a parte administrativa do porto até hoje. E essa eletrificação do cais para os rebocadores, inclusive, conta com essa energia. E no próximo ano, até o primeiro semestre, essa nossa hidrelétrica ela estará gerando hidrogênio verde. A gente vem conversando bastante com o pessoal que organiza os navios de cruzeiros, a CLIA, justamente para que esses navios que já contem com essa motorização adaptada possam contar também com o hidrogênio verde a partir da transferência do terminal de cruzeiros para um local adequado, também contando com essa energia renovável. Enfim, a nossa meta principal é crescermos, expandirmos com responsabilidade ambiental e social, né, que é o grande desafio. Eficiência, realização de obras, com destaque para o túnel Santos-Guarujá, ampliação de áreas de movimentação de containers, acesso, mas sem perder de vista essa pauta que hoje é extremamente importante. E para finalizar, o Porto ele tem que suspender as suas atividades, em média, por ano, cerca de 90 dias, né, em razão do mau tempo, maré alta, em razão da neblina, e nos últimos anos a gente vem percebendo, né, esses efeitos danosos que são causados pela falta de atenção que a gente deixou de ter, a gente, mundo, né, com o meio ambiente. Então, daí a importância de encontros e debates como esse. Obrigado, Anderson Pomini, presidente do Porto de Santos. Agora vamos ouvir o ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho. Ministro, as águas para os transportes marítimos parecem estar ficando turvas. Como o Brasil vai se preparar para enfrentar essa nova ameaça e dar continuidade ou não à descarbonização da sua pasta? Vamos ouvi-lo. Tudo bem? Tudo firme? Tudo. Ficamos preocupados. Cadê o ministro? O ministro sumiu. Eu estava dizendo, eu nunca dei tanto valor a 5 minutos na minha vida. Bom, eu que bom. Nessa maratona, mas graças a Deus, caminhando bem. Que bom. Parabéns aí pelo trabalho. Que bom, ministro. Então vamos ouvi-lo. Temos novas perspectivas. Aí o governo americano falou recentemente que não vai hesitar em tarifar as empresas, os países que tiverem a preocupação com a descarbonização dos transportes marítimos. Quais são as novidades que o senhor traz para a gente? Olha, primeiro dizer da importância do governo do presidente Lula, através do vice-presidente Geraldo Alckmin, da gente poder ampliar a interlocução do governo brasileiro com os Estados Unidos. Eu acho que isso é muito importante para o Brasil, para que a gente possa cada vez mais estreitar essa relação bilateral, que ela é fundamental para o desenvolvimento do Brasil. Eu acho que é hora da gente construir convergências e avançar nessa agenda do desenvolvimento, né, da bilateralidade do Brasil e dos Estados Unidos. A gente está conversando, né, com o vice-presidente Alckmin. Nós temos hoje um conjunto de projetos no setor da aviação, no setor portuário e no setor hidroviário, que dialogam com a agenda da sustentabilidade. Até porque hoje o mercado americano também ele está querendo fazer bons investimentos, mas fazer investimento em projetos que dialoguem com a sustentabilidade. E é isso que nós temos a oferecer. A gente tem trabalhado uma grande agenda na área de aviação, que é o nosso combustível da aviação SAF. Hoje nós temos quase 18 plantas de produção de SAF no Brasil. E o Brasil pode se transformar num dos grandes exportadores de SAF para o mundo. A gente dialoga essa agenda com a agenda
da descarbonização nos nossos aviões. Concomitantemente, na área do setor portuário, a gente tem estimulado a novas operações de navios visando a descarbonização. A gente tem avançado em projetos de portos verdes, ou seja, portos sustentáveis, como também a gente está trabalhando para que esses leilões que nós estamos fazendo nesses próximos 2 anos, ele também tenha, Sérgio, um olhar para a agenda da sustentabilidade. E o Brasil está avançando bem na agenda hidroviária. Nesse ano, nós vamos fazer a primeira concessão hidroviária da história do Brasil, que será a hidrovia do Paraguai. E você sabe, né, que a cada 25 barcaças são quase 1.000 caminhões a menos nas estradas. Então, isso reduz em 40% a descarbonização, reduz em mais de 30% os custos logísticos e dialoga com a agenda da sustentabilidade, que é isso que o mundo quer, investir em bons projetos que dialoguem com essa agenda. Obrigado, ministro, pela sua exposição. Agora vou passar a palavra para o jornalista Ricardo Less para dar continuidade à mediação com a imprensa internacional. Bom dia, Lessa, com você. Bom dia, Sérgio, bom dia a todos, bom dia, ministro, bom dia, caríssimos colegas. Muito bom estar aqui com vocês, fazendo essa intermediação aqui entre as suas questões e as autoridades brasileiras. Então, temos aqui já uma lista, né, de 8 jornalistas inscritos para perguntar aos nossos entrevistados e estimulo a todos a se inscreverem aqui na nossa lista, no nosso site, para também fazer perguntas. Pedimos aos jornalistas para fazer uma pergunta de cada vez, que eles terão a oportunidade de abordar outro assunto, nós chamaremos de novo. E vamos começar com a primeira jornalista que se inscreveu no nosso site para perguntas, que é a Nara Hofmeister, do Unearthed. Em seguida, vamos chamar o Igor Patrick, da South China Morning. Então, vamos pedir, então, que eles se concentrem, façam a pergunta. Em seguida, se houver outros assuntos e tal, nós voltaremos a chamar sem nenhum problema, mas é que dessa forma acho que a gente anda melhor aqui nas perguntas e respostas. Dirijam suas perguntas a cada um dos nossos entrevistados, ou eventualmente aos 3, e voltaremos a chamar nossos caros colegas jornalistas em novas rodadas, para a gente não acumular perguntas, ok, nosso andar aqui desse encontro com a imprensa internacional. Vamos, então, com a Nara Hofmeister. Vamos lá, Nara? Bom dia a todas e a todos aí. Muito obrigada pela oportunidade, mais uma vez, aos organizadores. Eu queria fazer uma pergunta especificamente para o ministro Silvio Costa e também para a Viviana, da Petrobras, mas adoraria também ouvir se o diretor aí do Porto de Santos tiver comentários a respeito. O Brasil, aí no fim do ano, vai sediar um importante evento da pauta ambiental e climática, que é a COP30, um evento multilateral, onde esse tipo de discussão e de agenda de ação, né, de soluções, pode trazer, enfim, um espaço aí para destravar eventuais gargalos e eventuais questões aí multilaterais com relação, por exemplo, à descarbonização dos transportes, né? Queria saber especificamente do ministro e da Petrobras como que o setor, né, como um todo, de transportes, tanto o setor de transportes de transportadoras, de navios, enfim, mas também de distribuidoras de combustíveis, e especificamente no caso da Petrobras, da empresa, né? Como que o setor e a empresa têm se posicionado junto à COP, se tem feito gestões, por exemplo, junto à presidência para apresentar suas pautas de seu interesse, e como vocês percebem a oportunidade que esse evento traz para que essa pauta possa avançar. Obrigada.
Ricardo, estamos sem o seu som. Milton. Desculpe, vamos ouvir então o ministro, a principal autoridade do setor, para responder à pergunta da Nara. Vamos agora ao ministro Silvio Costa, por favor. Nós estamos profundamente animados com a COP30 aqui no Brasil. Ela vai deixar avanços civilizatórios para o país e a gente quer fazer um grande encontro, né, com vários agentes de todo o mundo, onde possam, de fato, conhecer a região norte do Brasil, conhecer a nossa Amazonas. E o governo brasileiro vai apresentar de maneira transversal, em várias áreas do governo, um conjunto de agendas que dialogam com a sustentabilidade do Brasil. Nós, aqui no Ministério de Portos e Aeroportos, a gente está trabalhando para que a gente possa avançar numa portaria da sustentabilidade, uma portaria que dialoga com a agenda hidroviária, com a agenda portuária. Nós vamos avançar na agenda de navios verdes. Esse decreto que a gente quer avançar, ele vai impor algumas ações concretas que dialogam com o setor portuário brasileiro, para que a gente possa ter regras, né, claramente da gente poder avançar na agenda ambiental. Então, são descarbonização, são navios verdes, a gente vai trabalhar para que a gente possa ter combustíveis sustentáveis e que a gente possa ter uma preservação ambiental em todos os portos brasileiros. Então, a gente está trabalhando para que a gente possa, na COP30, apresentar essa portaria. Obrigado, ministro. Vamos passar, então, para o Tombini, que é da Autoridade Portuária de Santos, por favor, respondendo a pergunta da Nara. Pois não. Bom, excelente pergunta, Nara. Bom dia, prazer estar com você. Aqui no Porto de Santos, a gente tem tomado muito cuidado com esse tema, porque envolve vários órgãos, inclusive alguns ministérios. Por exemplo, quando a gente fala dos caminhões, são 20 mil caminhões que chegam todos os dias do Porto de Santos. Nós criamos um grupo de trabalho, o ministro Silvio Costa, inclusive, promoveu uma reunião com o ministro Renan para que o Porto possa expandir a sua competência sobre o tráfego de veículos que sai da cooperativa, da fazenda, até o Porto de Santos, ou que pega as cargas, em especial os produtos industrializados no Porto de Santos, para que sejam distribuídos para a nossa chamada Interlândia, que são 6 estados. O Porto de Santos atende 6 estados da federação. E, obviamente, que muito importante essa movimentação de cargas, a gente vai gerando uma nuvem de fumaça por todo o caminho. Então, num primeiro momento, a gente quer organizar o setor através de um sistema, como já faz a Infraero com os aviões. Né? Esse sistema tem 100% dos aviões, independentemente da sua estrutura, do seu tamanho, que são rastreados. Nós não temos isso ainda com os caminhões, é o que nós pretendemos. Primeiro momento, organizarmos o tráfego, subida e descida. E, na sequência, a gente vem conversando muito, inclusive, com a Anfávia, que integra esse nosso grupo, e com o Sindicato dos Caminhoneiros, gerar incentivo para chamarmos no futuro, assim como já fizemos com alguns navios, os caminhões verdes. A gente sabe que isso não é tão simples, porque envolve um investimento muito pesado, que é a transição energética, inclusive, para os motores desses caminhões. Os caminhões são os que mais poluem no Porto de Santos. Os caminhões e os veículos, já que as pistas que nós chamamos de perimetrais são utilizadas por esses 20 mil caminhões e milhares de veículos no setor portuário. Então, para o transporte terrestre, essa é uma preocupação. Para o transporte através da linha férrea, a gente vem conversando muito também com a FIPS, Ferrovia Interna do Porto de Santos, justamente para olharmos o que o mundo vem fazendo para reduzir a emissão do CO2 para esse tipo de transporte. E a COP é uma grande alternativa para debatermos essas boas práticas no mundo. A China está muito à frente, inclusive, para o transporte e a utilização de caminhões. Eles já têm
parte da frota elétrica, eles já têm esse controle que a gente pretende implementar aqui no Brasil. E é bom destacarmos também que a gente tem uma das legislações mais rigorosas do mundo sobre o assunto, né? E a gente está, inclusive, debatendo nesse momento, para a área de infraestrutura, a possibilidade de conciliarmos eficiência para a boa infraestrutura, sem perder de vista a responsabilidade ambiental. Então, algumas ações a gente vem estudando, daí a importância de coletarmos as boas práticas do mundo em eventos como esse da COP para implementarmos para todos os portos brasileiros. Boa, muito obrigado. Presidente da Autoridade do Porto de Santos, Anderson Pomini, muito obrigado por sua resposta. Vamos passar para a Viviana, para ela falar da Petrobras. Como é que está a Petrobras diante dessa situação da COP30, que foi a pergunta da Nara Hofmeister, ainda na mesma questão da Nara? Pode ser, Viviana? Pode ser, claro. Então, a Petrobras, ela vê a agenda de descarbonização e a agenda de diversificação para atender ao mundo em transição. Em transição, ela é uma agenda plurianual, digamos assim, né? Então, naturalmente, as nossas ambições, nós temos aqui ambições para o ano de 2025, para o ano de 2030, para o ano de 2050, temos um conjunto enorme de projetos estruturantes para fazer frente aos novos mercados. Então, o novo mercado de Sustainable Aviation Fuel, de SAF, que o ministro citou, temos produtos no mercado como o Bunker 24 para o mercado marítimo, temos produtos para redução de emissão do transporte, até com asfaltos especiais, por exemplo, o asfalto especial CAPPRO, que reduz a emissão no transporte rodoviário de forma significativa. Então, tanto a nossa carteira de produtos quanto a nossa missão de descarbonização, elas são assim supra-COP, né? No sentido de que a gente não tem projetos específicos para a COP. É realmente uma estruturação da companhia de longa data, né? Até porque essa descarbonização dos setores hard to abate, né? Então, o setor rodoviário de longo curso, o setor marítimo, o setor de aviação, ela é uma descarbonização que, pelas alguns elementos de dificuldade na substituição de molécula, que é prevista que ela dure décadas, né? Pela necessidade de investimento em infraestrutura. Naturalmente, a gente tem participado, né, de todos os debates, como sempre participamos de forma cooperativa com todos os dados técnicos da Petrobras. O setor de energia, ele tem uma coalizão que se chama Oil and Gas Decarbonization Charter, né? Então, eu acho que o Acordo de Paris, claro, ele é entre países, né? Ele não é um acordo setorial, até porque os países têm responsabilidade diferenciada perante a mudança climática. Então, se a gente transportasse simplesmente o Acordo de Paris para os setores, né, poderia trazer uma distorção para o conceito das responsabilidades comuns, porém diferenciadas, tendo em vista que é esperado que o mundo em desenvolvimento tenha um ritmo diferente do mundo desenvolvido. Mas o fato é que a energia tem uma coalizão chamada OGDC, que foi lançada, e ela está firme, uma coalizão que já colocou 60 indústrias de energia, né, com participação de mais de metade do óleo e gás mundial, com metas de descarbonização, ampliando o seu disclosure, né, e a Petrobras ela faz parte, né, inclusive esse ano do Steering Committee dessa organização, que em todas as COPs reporta o seu avanço. Certo, Viviana. Uma complementação que a Nara pede se há alguma gestão que a Petrobras esteja fazendo junto à organização da COP, especificamente sobre o ponto da descarbonização. Você poderia complementar, por favor, e depois vamos voltar ao ministro, que o ministro ainda quer complementar também a resposta para a Nara Hofmeister. Pode ser, Viviana, por favor? Eu acho que uma gestão propriamente dita, né? A Petrobras ela colabora com dados técnicos, ela colabora nas reuniões de formação técnica do Charter. O Instituto Brasileiro de Petróleo tem feito um conjunto de discussões específicas do setor, a Oil and Gas Climate Initiative tem feito discussões e interagem com a COP, mas eu não chamaria isso de uma gestão propriamente dita, né? É uma interface
técnica para colaborar com a agenda de construção do governo do Brasil na liderança da COP. Perfeito, Viviana. O ministro Silvio quer complementar também a resposta para a Nara, e em seguida vamos passar para a pergunta do Igor. Patrick, por favor, ministro. Ricardo, só para a gente complementar, que eu acho que era importante, nós anunciamos, há 15 dias atrás, assinamos o decreto da PR do Mar. Esse é um avanço significativo para o Brasil, que vai estimular o transporte em navegação para toda a costa litorânea brasileira. Nós estamos falando em torno de 8.000 quilômetros. Isso significa dizer que, com estímulo à navegação pelos mares e rios brasileiros, a gente vai ter automaticamente uma agenda de reduzir o número de caminhões pelas nossas estradas, que a gente possa estimular o transporte marítimo, que é o transporte de navegação. Então, isso dialoga com a agenda da sustentabilidade. E nós estamos tendo, e vai fazer parte dessa nossa agenda da COP30, é que cada vez mais, nos nossos leilões e concessões que estão sendo feitos para os próximos anos, a gente possa exigir que nós tenhamos aí energia sustentável, que a gente possa ter navios verdes, que a gente possa ter combustíveis sustentáveis e equipamentos elétricos que dialogam com a nova tecnologia de alimentar a energia do próprio navio. Então, tudo isso faz parte de um combo para que a gente possa ter o fortalecimento da agenda sustentável nos setores da aviação portuária e, sobretudo, hidroviário brasileiro. Então, era só esse complemento que eu queria fazer à nossa Nara, essas observações, porque essa é uma agenda importante do Brasil. Perfeito, ministro. Muito obrigado por seu esclarecimento. Espero que a Nara tenha ficado satisfeita. Vamos passar para a pergunta do Igor Patrick, do South China Morning. Vamos lá, Igor? Sua pergunta, por favor. Morning Post. Bom dia para todo mundo. Eu tenho uma pergunta para o ministro, mas eu acho que, diante do que a gente está conversando aqui, seria bom o Anderson Pomini, do Porto de Santos, também complementar. Ministro, a gente está falando aqui da questão da descarbonização, das rotas de transporte marítimo, etc. Eu imagino que quando o Sérgio fala sobre a ameaça dos Estados Unidos em taxar os países que vão avançar nessa agenda, ele esteja falando especificamente sobre a 83ª plenária, do Comitê de Proteção do Meio Ambiente da IMO, da Organização Marítima Internacional, que eles aprovaram um pacote bastante robusto aí que prevê emissões líquidas zeradas de carbono até 2050 nessa área, Criou um padrão global de combustível marítimo, por exemplo, mecanismos de precificação mais modernos para criar créditos de apoio a tecnologias limpas, etc. E a reação dos Estados Unidos, de fato, foi uma oposição bastante clara a essa agenda e uma ameaça de retaliação, dizendo que, ao aprovar esse framework, a IMO estava basicamente reduzindo a competitividade e a equidade nas rotas de transporte marítimo. O que fica, eu acho, de pergunta, e aí eu acho que entra um pouco nessa área do que eu cubro, é que muitas vezes, quando se fala das retaliações dos Estados Unidos na área de meio ambiente, se olha para a China como opção natural, sendo que a China é o país que mais investe nessa área de tecnologia verde, transição e resiliência às mudanças climáticas, etc. Só que nessa sessão também a China questionou várias dessas medidas aprovadas, Por exemplo, a China foi contra a taxação sobre o carbono dos combustíveis marítimos. A China, por exemplo, queria mudar o texto desse padrão que foi aprovado, que fala de zerar as emissões até 2050 para por volta de metade do século. Ela queria limitar, por exemplo, o cálculo só no que a gente chama de tank to wake, que são as emissões diretas dos navios, ao invés de algo mais abrangente que envolvesse, por exemplo, as rotas de transporte até os portos. Então eu queria saber, de forma prática, assim, em que o Brasil pode colaborar com a China, enfim, cooperar com a China nessa área de descarbonização das rotas marítimas, do comércio internacional por meio de portos e aeroportos, considerando que a China tem a maior frota mercante do mundo e é muito cautelosa em qualquer coisa nesse sentido.
E aí, só para poder complementar, já que eu sei que pedia para fazer uma pergunta só, mas eu acho que seria legal entender do Pomini o papel do Porto de Santos nessa parceria, já que a Costco está investindo mais de 200 milhões de dólares lá para expandir o porto e tudo mais, diante desse aumento de demanda. Se existe alguma coisa específica que a Cofco ou a Costco, que são duas empresas chinesas que atuam no Porto de Santos, estão fazendo nessa área de descarbonização. Obrigado. Perfeito. Muito obrigado, Igor. Muito obrigado. Vamos passar a palavra ao ministro, por favor. Ministro, o senhor pode responder ao Igor? Igor, primeiro eu quero dizer que a posição do governo brasileiro claramente é de apoio a esse acordo que foi assinado em abril, um acordo que envolve mais de 170 países, que representam mais de 80% da corrente de movimentação marítima do mundo, e a gente espera que, efetivamente, a gente possa, nessa reunião de outubro, chegarmos a um denominador final. Sabemos que nós temos metas que até 2050 a gente tem em torno de pelo menos 50% de emissões a menos, uma meta que a gente tem trabalhado. Eu estava até vendo um pouco esse final de semana sobre isso, é muito importante que os Estados Unidos possam ter a compreensão da importância desse acordo, para que não tenha qualquer tipo de retaliação ou de penalidade A ou B, porque eu acho que isso que ganha não é apenas o Brasil, a China, a Ásia, a Europa, os Estados Unidos, ganha toda a sociedade mundial. Então é por isso que os Estados Unidos, nós estamos na torcida, que eles possam ter um olhar mais atento para essa agenda sustentável no mundo. Então a gente está trabalhando conjuntamente. Nós esperamos que, efetivamente, a nossa meta é que agora, no mês de outubro, a gente possa chegar a um acordo e celebrar esse entendimento mundial. Perfeito, ministro. Vamos passar a palavra para o Anderson Pomini, para ele complementar, por favor, a pergunta do Igor Patrick. Pode ser, Anderson? Claro. Igor, bom dia. Veja, retaliação é diferente de reclamação, né? Enquanto o governo americano tenta impor a sua força econômica, anunciando possibilidade de retaliações e aumento de tarifas para aqueles países que procurarem preservar o meio ambiente, os chineses estão apresentando as suas contestações, as suas reclamações, mas se adaptam. Por exemplo, a Cofco, que vem se instalando aqui no Porto de Santos, fazendo investimento da ordem de perto de 1 bi no total, já está quase com o seu terminal pronto para operações, ela aderiu o nosso programa ISD, inclusive não só preocupada com o meio ambiente, mas também incentivando a integração do porto com a cidade, que é a construção do nosso Parque Valongo. Ao lado da BTP, ao lado do grupo Eco Rodovias, que tem o Ecoporto aqui no Porto de Santos, eles fizeram investimento para a recuperação de uma área degradada para que fosse entregue para a cidade. No final de semana nós recebemos 100 mil pessoas, inclusive, nessa área patrocinada pela Cofco. Então é assim, claro, a gente respeita a posição, cada país é soberano, né? Embora a gente não concorde em especial com o posicionamento dos americanos, que estão na contramão do mundo. Isso é uma pauta mundial hoje, a preservação ambiental. O grande desafio é o crescimento com responsabilidade social e ambiental. De nada adianta a gente continuar com essa corrida, pela boa performance econômica, e enfrentando a fúria da natureza que já é conhecida por todos. Rio Grande do Sul, vários países, inclusive os próprios Estados Unidos, recentemente, sofrem com inundações, com chuva em excesso. Isso é um efeito mundial. Então, assim, acho que o Brasil tem que fazer a sua lição de casa, como já vem fazendo, a orientação do ministro Silvio Costa, do presidente Lula, nesse sentido, para que os portos cresçam com responsabilidade social e ambiental, e é o que a gente vai fazer, independentemente de outras orientações, ou mesmo ameaças de tarifaço, que, no nosso ponto de vista também, não essa tese, ela não vai se estender por muito tempo, até porque é um país democrático como o nosso. Então, certamente,
nós teremos mudanças em breve aí. Voltaremos à pauta que é do interesse internacional, a preservação do meio ambiente com responsabilidade e crescimento. Perfeito, presidente Pomini. O senhor está falando, então, que uma das grandes transportadoras americanas ela está adotando a política de descarbonização, não seguindo a política do governo, se bem entendi. E o Igor pede para o senhor falar especificamente da cooperação da Autoridade Portuária de Santos com a China, se o senhor puder nos falar brevemente, antes da gente passar para a pergunta da Gabriela Valente. Pode ser, presidente? Pode, Lessa. Na verdade, eu me referi à empresa chinesa, a COFICO. Essa empresa que está se instalando aqui no Porto de Santos, embora a China tenha deixado as suas reclamações sobre a nova política, né, ao se instalarem no Brasil, em especial, eles são respeitosos e aderiram, inclusive, o nosso programa, que é a implementação do selo ISD, que tem por objetivo estimular as boas práticas ambientais no Porto de Santos. E o que eu quis dizer foi exatamente isso. Quando um país se impõe através da ameaça de retaliação, né, um outro país, muito embora não concorde, ao chegar, né, no nosso país, no Brasil em especial, e a China é um grande parceiro comercial, assim como os americanos, né, os chineses eles estão se adequando aqui no Porto de Santos às normas que impõem, inclusive, a preservação ambiental, que é o caso da COFICO aqui no Porto de Santos. Perfeito, presidente. Eu confundi aqui COFICO com Costco, a empresa americana. Vamos passar, então, para a pergunta da Gabriela Valente, que é da Information e da Ion Analytics. Vamos lá, Gabriela? Bom dia, pessoal. Obrigada pela coletiva. Eu queria ouvir um pouco do ministro sobre a expectativa de aumento nos investimentos em terminais portuários e na infraestrutura portuária diante desse movimento de incentivo à cabotagem. Se a gente pode ver demanda nos contratos aí de arrendamento por mais investimento dos operadores. E também queria ouvir um pouco da Viviana sobre o potencial na Petrobras para a exploração de parceria com outros parceiros estratégicos privados para essa cadeia de combustíveis de baixo carbono, né? E diante desse cenário geopolítico, quais seriam os critérios para explorar eventuais parcerias com outros players? São esses dois tópicos que eu gostaria de explorar. Obrigado, Gabriela. Vamos passar, então, para o ministro Silvio, por favor, ministro. Gabriela, a gente tem trabalhado muito a agenda da multimodalidade aqui no Brasil. Nós temos o Plano Nacional Logístico Brasileiro, que vai até 2035, e nós estamos tendo uma agenda de integração entre os nossos portos, hidrovias, ferrovias e rodovias brasileiras. Então, isso dialoga com a nossa agenda de planejamento estratégico para nós avançarmos nesses ramais logísticos. A gente tem dado uma prioridade na agenda hidroviária brasileira, porque através das nossas hidrovias é que nós vamos estimular a cabotagem no Brasil. É por isso que nós estamos fazendo, esse ano, pela primeira vez na história, a primeira concessão hidroviária no Brasil. Como eu disse, será a hidrovia do Paraguai, depois vamos fazer a hidrovia do Madeiro, depois vamos fazer a hidrovia do Tocantins, vamos fazer a hidrovia de São Francisco, entre outras que a gente tem trabalhado aqui dentro do governo federal. E toda essa agenda hidroviária vai estimular naturalmente o fortalecimento dos portos, não ficando apenas em São Paulo, onde hoje, por exemplo, o Porto de Santos representa mais de 30% da corrente de exportação e importação no Brasil, mas a gente vai fortalecer toda a agenda portuária brasileira, no Norte, no Nordeste, no Sul. Então, é uma prioridade nossa a descentralização do setor portuário brasileiro. Tanto é, eu vou dar um dado a vocês, a Lei de Portos, que é a Lei 12.815/2013, ela foi constituída no ano de 2013.
De 2013 até 2022, nós tivemos o equivalente no Brasil a 41 leilões, equivalente a 6 bilhões de reais. Agora, nos 4 anos do governo do presidente Lula, nós vamos fazer o equivalente a mais de 60 leilões, investimentos que podem chegar a mais de 40 bilhões de reais. Fizemos o maior leilão do setor portuário do ano passado, lá no Rio de Janeiro, no Porto de Itaguaí, o ITG 02, que atua na área de minério, investimentos na ordem de mais de 3 bilhões de reais. Esse ano vamos fazer o Santos 10, investimentos que podem passar de 5 bilhões de reais, que vai dobrar a capacidade de operação de contêineres do Porto de Santos, e nós estamos estimulando muito, né, a descentralização no setor portuário brasileiro. Então, essa é uma agenda prioritária nossa para que a gente possa não só estimular a cabotagem, mas também as operações de contêineres no Brasil, já que no ano de 2024 nós tivemos um crescimento em operações de contêineres em mais de 18%, e esse ano nós já crescemos mais de 10%. Isso dialoga com o crescimento do agronegócio brasileiro, com o crescimento do setor de proteína animal, o crescimento das nossas exportações, já que em 23 e 24 o Brasil, em 2 anos, teve aí superávites na balança comercial em mais de 80 bilhões de superávites, né, de dólares. Então, isso é muito estratégico para o Brasil e é por isso que nós estamos estruturando os nossos portos no país, com investimentos públicos, mas, sobretudo, com olhar para os grandes parceiros privados que querem cada vez mais prover investimentos no Brasil. Não só em portos, mas em portos, aeroportos, rodovias, hidrovias, ferrovias, petróleo e gás, saneamento. Você tem uma ideia, o melhor ano da história do Brasil em concessões será esse ano de 2025, já foi 2024, será em 2025, e a nossa expectativa é que nós tenhamos aí em concessões no Brasil mais de 250 bilhões de reais em investimentos no país. Isso quebra uma máxima aqui no país, que é de dizer que o PT, ou que o governo do presidente Lula, tem preconceito com quem produz. E não é verdade. O governo do presidente Lula tem sido um grande parceiro do setor produtivo, sobretudo buscando a geração de emprego e o desenvolvimento econômico do país. Perfeito, ministro. Vamos pedir para o presidente da autoridade de Santos complementar, por favor, a pergunta da Gabriela, antes da gente passar para o Rodrigo Viga, da Reuters. O senhor poderia, por favor, complementar essa resposta? Desculpa, foi sobre o tema de descarbonização, né, dos navios? Isso. A Gabriela, inclusive, sobre essa questão também de concessões, né, de áreas. Ok. Pelo que eu entendi, se a Gabriela quiser complementar rapidamente, a gente passa a palavra para ela e volta para o senhor. Quer complementar, Gabriela? Com relação à cabotagem para a necessidade de novos investimentos em infraestrutura portuária e nos terminais. Também fiz uma pergunta para a Viviana. Ok. Bom, o Porto de Santos conta hoje com 7,8 milhões de metros quadrados. A gente propôs agora, recentemente, isso tramita junto à Secretaria Nacional de Portos, uma ampliação histórica da chamada Zona Primária do Porto de Santos para 20 milhões de metros quadrados. A gente pretende incluir áreas continentais do município de São Vicente, por exemplo, do município de Cubatão e Guarujá, justamente para prestigiarmos a cabotagem. O ministro Silvio Costa criou, de forma inédita, inclusive, a Secretaria das Hidrovias, né? E, recentemente, acabou de regulamentar a chamada BR do Mar, justamente para incentivarmos o transporte de cargas na costa brasileira. No Porto de Santos, como o nosso cais é muito concorrido, a carga não pode ficar parada, é preciso que a gente tenha a estrutura chamada infraestrutura de retroárea, e aí a gente tem que utilizar, inclusive, a cabotagem na própria infraestrutura portuária de Santos, para que esse cais não fique ocupado.
por isso dessa expansão, proposta de expansão histórica. Então a carga chega, a gente já, ao invés de descarregarmos para um caminhão, a gente descarrega essa carga para um navio menor, e esse navio ou essa barcaça, ele desloca essa carga para próximo à região do porto. Ou seja, é uma cabotagem local. A gente está com a previsão, inclusive, de anunciarmos, até falei essa semana com o ministro Silvio Costa, de anunciarmos já no final desse mês, mais tardar no próximo mês, esse aumento da poligonal, cujo objetivo principal é justamente fomentarmos essa cabotagem, inicialmente no próprio complexo portuário de Santos. E, na sequência, estimularmos com a regulamentação da BR do mar, né, o transporte dessa carga em toda a costa brasileira. Perfeito. Passar para a Viviana Costa, da Petrobras, para complementar essa resposta pedida pela Gabriela Valente, por favor. Bom dia, Gabriela. Então, a Gabriela me perguntou sobre as parcerias, né, e como a gente está enxergando essa questão dos novos negócios. Então, eu acho que, naturalmente, né, em função do avanço da regulação, que o ministro comentou, o presidente do Porto também, a Petrobras, ela tem uma divisão, né, eu estou à frente da divisão de descarbonização, mas existe uma divisão à frente de desenvolvimento de negócios em renováveis, e essa divisão, então, está buscando oportunidades, porque nós vemos um mercado em crescimento, para moléculas para aviação, moléculas para transporte marítimo, moléculas para transporte rodoviário e os seus acessórios, né? Petrobras, o seu posicionamento estratégico, já comentou sobre o interesse de atuar nesses setores em parceria, e aí você perguntou como as parcerias são selecionadas, né? Então, nós somos uma empresa com uma governança muito desenvolvida, né? Então, existe uma sistemática, né, para que você escolha esses parceiros, uma sistemática que envolve várias áreas da Petrobras, envolve vários níveis de autorização, buscando, é claro, o entendimento dos diferentes atores, das diferentes propostas e qual é a proposta mais favorável para a Petrobras, né? Perfeito. E, claro, naturalmente é confidencial, né? Com quem a gente está discutindo parceria, claro. Essas informações são naturalmente confidenciais. Perfeito, Viana, muito obrigado. A gente agora tem uma pergunta do Rodrigo Viga, da Reuters. Em seguida, vamos chamar o Luigi Spera, da agência ANSA. A gente tem muitas pessoas inscritas, então vamos pedir para as pessoas serem bem objetivas para a gente aproveitar bem o nosso tempo. Vamos lá, Rodrigo. Obrigado, Sérgio. Bom dia a todos. Começando primeiro pelo ministro, por gentileza, queria saber se o governo já tem mais ou menos uma data do TECOM 10, de quando é que vai ser essa concessão lá no Porto de Santos. O senhor falou que ainda é esse ano, mas mais ou menos quando é que pode ser. Se há um grande número, um pequeno número de empresas interessadas, visto que alguns especialistas dizem que essas restrições verticais e horizontais podem diminuir um pouco aí o valor da outorga ou aquilo que vai ser oferecido pelo potencial vencedor. Aproveitando a presença do ministro, queria aproveitar também para perguntar sobre Embraer, se ele acha que aquelas restrições que não atingiram norte-americanas a Embraer, se elas estão livres definitivamente, ou pode haver no futuro próximo uma nova restrição à Embraer, e se haverá um fundo para estimular que empresas aeronáuticas brasileiras comprem aeronaves da Embraer. Sobre o Pomini, por favor, Pomini, por gentileza, você falou que no mês de julho, né, as movimentações foram recorde no Porto de Santos, visto que houve uma corrida antes do tarifaço. Imagino que daqui para o final do ano o movimento seja contrário, veja uma corrida, seja uma marcha talvez um pouco mais lenta diante dessa sobretaxa. Queria saber qual é a perspectiva de impacto do movimento triblar. O Rodrigo cortou um pouco a sua pergunta. Eu vou passar já para o ministro e para o presidente da autoridade do Porto de Santos para responderem as suas primeiras perguntas, que ficaram bem nítidas, e se der tempo a gente volta para retomar com você, porque cortou bastante
a tua colocação final, tá bom? Vamos ao ministro, por favor, ministro. Primeiro, eu quero agradecer a indagação e a oportunidade da gente poder falar sobre o Santos 10. A nossa perspectiva é que agora, em dezembro, seja feito esse leilão, que será o maior leilão da história do setor portuário brasileiro, e a gente espera que mais de 5, 6 bilhões de reais em investimentos, que vai ser muito estratégico para o fortalecimento do setor portuário brasileiro, não só fortalecendo o Porto de Santos, mas toda a cadeia produtiva brasileira e ampliando a nossa competitividade. Nós, em respeito ao Tribunal de Contas da União, nós estamos aguardando a posição final do TCU. Tivemos na última semana conversando com o ministro Anastasia, tanto eu quanto o nosso Alex, que é o secretário nacional de porte. O nosso ministro Anastasia finalizou que agora, na primeira semana, primeira quinzena de setembro, o mais tarde deve estar apresentando o seu relatório, para que em setembro esse processo seja votado no Tribunal de Contas da União. E a nossa posição ao final, nós estamos trabalhando para que a gente possa seguir a orientação e a decisão do Tribunal de Contas da União. Esse é o nosso desejo, para que a gente possa fazer algo de maneira democrática, participativa, e, naturalmente, que não haja concentração de mercado, mas, ao mesmo tempo, a gente possa democratizar ao máximo a participação de todos. O que não pode haver é concentração de mercado, que isso é muito penoso e muito arriscado para o setor portuário brasileiro, não só no Tecon Santos 10, mas em outros portos do Brasil, que a gente precisa não ter concentração, mas, ao mesmo tempo, ampliar a nossa competitividade. Em relação à Embraer, foi um avanço, né? No primeiro momento, a tarifa foi a 50%, conseguimos reduzir para 10%, e há um esforço coletivo, né, para que essa taxa de 10% possa ser zerada nesses próximos meses. O presidente Francisco da Embraer tem dialogado com o governo americano, nós estamos também conversando com o governo através do vice-presidente Geraldo Alckmin, e a gente torce para que, ao final, possa ser preservado o acordo que existia lá atrás, que era não ter essas tarifas. Por quê? Porque hoje nós temos só no mercado americano mais de 1.700 aeronaves da Embraer. Os Estados Unidos gostam do modelo da Embraer para ter e fazer a aviação regional. Ao final, quem perde é os Estados Unidos. O Brasil perde, mas também os Estados Unidos perdem muito em ter essa oneração de taxas perante a Embraer. Então, eu acho que a gente, ao final, vai construir um entendimento que fortaleça a Embraer e essa indústria de conteúdo local fundamental para a aviação brasileira. Perfeito, ministro, muito obrigado. Vamos passar, então, para o Anderson complementar a pergunta do Rodrigo Viga, por favor. Pois não. Rodrigo, excelente pergunta. Porto de Santos bateu todos os recordes, né? Foi o melhor mês da história do Porto de Santos, de 132 anos de registros, embora as operações portuárias já aconteçam por aqui há mais de 400 anos. Veja, Porto movimentou 17 milhões de toneladas, principalmente pela força do nosso agro, que cresce em média 20% todos os anos, mas em especial pelo anúncio da tarifaço. Nós tivemos a chamada corrida das cargas. Os produtores que já tinham as suas cargas prontas para que fossem despachadas para os Estados Unidos, o fizeram. Em especial, os produtores de carne bovina, carne de frango, suco de laranja, café e peças. Algumas peças para automóveis, em especial para os caminhões. Esses são os principais produtos que passam pelo Porto de Santos com destino ao mercado americano. Muito bem. O Porto de Santos é um hub multipropósito. Nós movimentamos em 2024 180 milhões de toneladas. Essas cargas que eu me referi, elas representam pouco menos de 10% do todo. Então, o Porto sempre tem o pico. Por exemplo, na colheita da safra, a gente tem o pico da safra, né? E o Porto tem uma infraestrutura preparada para esse tipo de corrida de cargas, né, que acontece pela oscilação do próprio mercado, nesse caso, pelo anúncio do tarifaço. Então, o nosso cálculo
por mais que a gente tenha tido a corrida dessas cargas que não representam 20% do que a gente exporta pelo Porto de Santos, levando em consideração que os nossos principais produtos, eles têm outros destinos, a Ásia em especial corresponde a 60%, a China, países da Europa. Estados Unidos corresponde a um pouco menos de 20%. Então, muito embora a gente tenha tido essa corrida, a gente, pelos cálculos que a gente vem fazendo, a gente não vai ter um impacto e uma redução tão drástica. Para essas cargas que já foram adiantadas, sim, mas para outras, em especial, levando em consideração que é o início da colheita, da safra, a gente não espera uma redução na tonelagem que é movimentada aqui no Porto de Santos. Para essas cargas, certamente, a gente vai ter para aqueles que já conseguiram antecipar. Com a esperança que o governo americano anuncie também a retirada da carne dessa lista, tendo em vista que, para os consumidores americanos, eles já receberam ali um aumento de 50%, pelo menos, para o consumo interno das carnes. Retiraram, inclusive, rapidamente o suco de laranja, já que a cada 10 copos de suco de laranja que são consumidos no mundo, 9 são produzidos no Brasil, passam pelo Porto de Santos. No caso dos consumidores americanos, 7 copos de 10 que são consumidos têm origem no Brasil. Por isso já retiraram dessa lista do tarifaço. E agora, certamente, nos próximos dias, a carne também será retirada. Trabalho do nosso vice-presidente Geraldo Alckmin. Perfeito, muito obrigado, Anderson. Vamos passar para a pergunta do Luigi Espera, por favor, da agência ANSA. Luigi, você está na linha? Sim, daqui. Está me ouvindo? Oi, Luigi, vamos lá? Qual é a sua pergunta? Bom dia a todos, obrigado pela oportunidade, né, aos organizadores e a disponibilidade dos hóspedes. Então, minha pergunta já foi perguntada por outros colegas, então vou direto à segunda. É justamente sobre o presidente Comini, para o presidente Comini. É mais ou menos sobre o que o senhor já acabou de falar, mas, tipo assim, só para esclarecer, diante das tarifas impostas pelos Estados Unidos, depois do boom de julho, do que o senhor falou, qual é a perspectiva nos próximos meses, né, a médio e longo prazo, digamos assim, para o transporte de carga do Porto de Santos e, sobretudo, se tem uma perspectiva ou uma estimativa, digamos assim, de em que medida o caso... a conclusão bem-sucedida do acordo comercial entre a União Europeia e o Mercosul, qual seria o protagonismo do Porto de Santos, se tem um estúdio para dizer mais ou menos quanto vai ser o aumento de transporte e, sobretudo, nessa import-export entre a União Europeia e o Brasil. Muito obrigado. Obrigado, Luigi. Vamos passar, então, para o Pomini. Por favor, Pomini. Você pode responder ao Luigi? Pois não, Luigi. Veja, como eu disse, o Porto de Santos é um hub multipropósito e a nossa carga é uma carga muito concorrida no mundo, porque é alimento. Então, o Brasil tem feito a sua lição de casa e prospectou nos últimos anos a abertura de 100 novos mercados. O Brasil, o Porto de Santos, em especial, tem conexão com 200 países e 600 locais de destinos, alguns países com mais locais que estão aptos a receber os nossos produtos. Veja, no caso do café, né, que o principal importador era, antes do tarifaço, o mercado americano. A Ásia, em razão dessa abertura, principalmente a China, dessa abertura promovida pelo governo brasileiro nos últimos anos, pela boa relação que o presidente Lula estabeleceu com o presidente chinês, ela já habilitou mais de 200 empresas chinesas a importarem o nosso café. O que eu quero dizer é que essa carga não ficará parada, ou seja, embora não seja destinada para os Estados Unidos, ela terá outro destino, principalmente porque é alimento. O nosso alimento é concorrido pelo mundo, né, com destaque também para a carne. Inicialmente, claro,
gente vai ter uma redução na exportação desses produtos principais, já que a nossa relação de 200 anos com os Estados Unidos, ela prestigiava o escoamento desses produtos preferencialmente para aquele mercado. Mas agora o Brasil está procurando e fomentando novos mercados. Para a carne e o café em especial. Se o governo americano retira da lista a carne, que é o que tende a acontecer, tendo em vista a pressão do próprio mercado local, ou seja, a gente volta a escoar também para os Estados Unidos e para esses outros países que já foram startadas aí novas negociações comerciais. Em que pese, claro, a iniciativa do nosso vice-presidente da República, né, em estabelecer ou reestabelecer a boa relação comercial com o governo americano. O Porto ele está preparado para esses picos, porque é multipropósito. O Porto, diferente dos portos chineses, por exemplo, que são dedicados a produtos industrializados, onde só se movimenta containers, Porto de Santos, nós movimentamos celulose, granéis líquidos, suco de laranja, todas as cargas passam pelo Porto de Santos, que é o que representa exatamente o nosso mercado interno. Então é um porto preparado para esses picos, estimulados em especial, às vezes, pela guerra tarifária. Agora, Bombini, a pergunta do Luigi se referia também à União Europeia, né, já que a agência dele é da Europa. O senhor pode, por favor, focar nisso antes da gente passar para a nossa próxima pergunta do Rogério Gelmaia. Pode ser? Sim, sim. O mercado europeu é muito importante para o Brasil. Veja, o Porto de Santos, na verdade, ele nada mais é do que uma janela de entrada e saída de produtos e mercadorias, né? E eu costumo dizer, o ministro Silvio Costa, inclusive, sempre destaca, né, que se o Porto de Santos vai bem, é porque o Brasil está bem. Ou seja, quando a nossa economia cresce acima da média, que é o que vem acontecendo, o nosso PIB vem crescendo acima da média, quando o nosso desemprego cai, né, numa percentagem histórica, que é o que aconteceu, nós exportamos mais e importamos mais. Então, o Porto é um termômetro da retomada da nossa economia. A Europa é um parceiro estratégico do Brasil, né, principalmente para alguns alimentos. Inclusive, a própria Europa, independentemente dos acordos que ela ostente com o governo americano, ela já vem demonstrando interesse nesses produtos que, num primeiro momento, ficariam prejudicados em razão do tarifaço do governo americano. Então, como o nosso produto é concorrido pelo mundo, nós tratamos de alimento, a gente não vai ter dificuldade de fomentar novos mercados. É só impormos uma agilidade para que esses produtos não fiquem retidos no mercado interno. Essa é a preocupação e a boa lição que o governo brasileiro, inclusive, vem adotando, estimulando novos mercados, ao mesmo tempo em que dialoga com os Estados Unidos, em especial com a Europa, que também ostenta uma excelente relação, com destaque para Portugal, França, com o governo americano. Então a gente vem estimulando nos últimos anos, inclusive, a importação e a exportação principalmente com esses dois países da Europa. Perfeito, presidente da Autoridade Portuária de Santos, Anderson Pomini. Vamos passar agora para a pergunta do Rogério Gelmaia, que é o correspondente da BN Américas. Rogério, você está aí na linha? Alô, Rogério? Rogério não está na linha. Podemos passar, então, adiante? Vamos passar, então. Nosso tempo está bem curto. Rogério, você está aí na linha? Quer fazer sua pergunta, por favor? Vocês me escutam? Sim. Bom dia. Por favor. Seja bem objetivo, por favor. A minha pergunta é para os três panelistas, para o ministro e para o Anderson também, da Autoridade de Santos. Vocês têm planos para as próximas licitações, para os próximos leilões, em adicionar obrigações contratuais para os players privados com relação a metas de descarbonização? E essa mesma pergunta também eu replico para a Viviana da Petrobras,
o que a Petrobras está inserindo, se for o caso, de obrigações aí de descarbonização para contratantes, sejam esses prestadores de serviços e soluções para plataformas ou outros serviços também. Muito obrigado. Perfeito, obrigado, Rogério. Vamos passar então para o ministro, já respondendo essa pergunta. Sérgio, quer falar alguma coisa? Se a gente, eu tenho a impressão que é a Dayana, que está em seguida, quer também fazer uma pergunta para o ministro. E aí a gente fecha que o ministro está com uma agenda, com um compromisso agora na Casa Civil. Assim a gente acerta isso, depois passa para os outros entrevistados. Ok, Sérgio, então... Ricardo, primeiro eu quero agradecer, ouvir a próxima pergunta. Me desculpar pela correria, que nós vamos ter agora 11h30 uma reunião com a Casa Civil, para tratar também de alguns temas da COP30, entre outros. Mas aqui eu vou deixar também, além do nosso Palmini, que tem acompanhado a agenda portuária, mas o nosso secretário nacional de portos, está aqui o Alex, e o nosso também secretário nacional de hidrovias. Tá certo. Vamos ouvir, então, a pergunta da Dayana Quint, que é da Global, da S&P, Global Commodity Insights, para ela agregar a pergunta dela do Rogério e o ministro pode responder os dois, pode ser? Vamos lá, Dayana. Eu queria realmente perguntar ao ministro qual é a situação atual do projeto de Porto Sul na Bahia, porque está muita polêmica acima deste projeto, do ponto de vista ambiental, e também que ele liga para o FIOL 1, a ferrovia, projeto de ferrovia, que eu entendo que tem participantes neste projeto que é público-privado, né? Que alguns participantes não estão cumprindo os compromissos financeiros com isto e que é capaz de ter uma nova licitação. Eu queria saber a situação atual destes dois projetos, por favor. Pode ser também resposta do senhor Felipe Queiroz, talvez. Ok, vamos para o ministro, então, que ele pode responder as duas perguntas. Vamos lá, enquanto temos tempo? Não. Olha, primeiro colocar a importância dessa discussão que está sendo feita no estado da Bahia. Esse porto, ele é um porto lá delegado, compete agora a gestão e a governança ao estado da Bahia e à BAMI. Ele está numa discussão ambiental, mas o grande fato determinado é que o estado da Bahia e o grupo que controla hoje aquele porto está à procura de investidores internacionais para poder investir naquele porto no estado da Bahia. Nós vamos ter agora uma reunião com o ministro Rui Costa, e um dos temas também é para tratar desse assunto da BAMI. Então, a gente espera que a gente possa, até ao longo do final do ano, o estado da Bahia poder apresentar uma solução que vai desde encaminhamentos ambientais, para que possa estar completamente resolvido as licenças ambientais, como também a possibilidade de um grande investidor internacional que vai prover investimentos naquele porto, que é muito estratégico para o desenvolvimento do estado da Bahia. Segundo, nós temos um conjunto de metas, como nós falamos, sobretudo na agenda da descarbonização, respondendo ao nosso Luiz. A gente está, uma delas é o SAF, que é o novo combustível da aviação, que agora já existe um projeto de lei onde obriga que até 2027 1% da aviação brasileira seja com SAF, até 2050 10% da aviação do país. E, além disso, a gente espera agora, na COP30, através da Secretaria Nacional de Portos e Hidrovias, a gente poder apresentar uma agenda que dialoga com a descarbonização e com a agenda ambiental nos portos brasileiros. Então, a gente está finalizando essa proposta, a gente está ouvindo alguns setores da sociedade brasileira para que a gente efetivamente consiga consolidar uma proposta agora no mês de setembro para que possa ser apresentado à COP30. Eu não posso apresentar ainda maiores detalhes, que o processo está sendo finalizado, mas na hora certa a gente quer apresentar a todos vocês e a sociedade internacional e brasileira.
Obrigado, ministro. Nós agradecemos muito ao ministro a presença aqui. Vão ficar na nossa mesa os seus diretores, não é isso? Diretores dos portos, que vão poder responder a algum complemento dos nossos jornalistas. Fala, Carinde. Mais um pouquinho da sua presença, e aí a gente encerra com o senhor. É o seguinte, a China, foi me apresentada a seguinte questão: a China, na área de descarbonização, se assim como os Estados Unidos, eles também são contrários a vários pontos do acordo assinado na IMO em abril. O senhor teria mais alguma informação para acrescentar a respeito disso? O embaixador da China, possivelmente na próxima semana, aqui no Ministério. A gente quer entender, ao final, qual será a posição da China, porque todos os inputs que nós tivemos foi que havia uma colaboração construtiva para que a China pudesse também avançar nesse acordo. Mas a gente está trabalhando para tentar chegar a um denominador. O Brasil é favorável, está apoiando esse entendimento. Eu acho que na próxima semana o embaixador deve trazer aqui mais alternativas para que a gente possa ter a segurança de uma posição oficial da China em relação a esse tema. Certo. Muito obrigado, ministro. E quero, Sérgio, parabenizar você, parabenizar, agradecer a todos os jornalistas que nos deram o privilégio da gente poder conversar na manhã de hoje. Eu quero, Ricardo, me comprometer na próxima para a gente poder fazer algo com mais tempo, com 2, 3 horas de bate-papo, até porque não é só falar, eu também quero ouvir vocês, que eu acho que isso é muito importante para a gente poder assunto, né, ministro? mais qualificar a nossa gestão aqui no Ministério. Obrigado, ministro. Muito obrigado. Com certeza, ministro. Agradeço a sua presença mais uma vez e até a próxima. Com mais tempo. Não falta assunto, não falta assunto. Vamos passar para o Pomini, né, o Lessa? O Pomini complementando, então, a pergunta, né, da Dayana e também do Rogério, né, que tinha feito a pergunta antes da Dayana, o Rogério Gelmaia. Pode ser, Bom, Anderson, vamos lá. Em relação à pergunta da Dayana, eu havia comentado, né, que, muito embora a China tenha deixado ali as suas observações contrárias ao acordo, né, ela procura, pelo menos aqui no Porto de Santos, quando se instala no Brasil, respeitar e se adequar às normas locais. Essa é a nossa experiência, inclusive, com a COFCO, que está se instalando aqui no Porto de Santos. E é natural que cada país defenda os seus interesses, alguns tendo em vista maior interesse de preservação ambiental que outros, né? Daí a importância da COP, justamente para sensibilizarmos todas as nações da importância da preservação ambiental. Sobre a pergunta do Rogério, em especial, quais são as ações exigidas para que, quando da realização dos novos leilões, para o tema descarbonização ou proteção ambiental? Para o túnel, em especial, que o leilão será realizado no próximo dia 5 do mês que vem, o próprio túnel ele resolve uma questão ambiental gigantesca. Explico. Dos 20 mil caminhões que chegam todos os dias no Porto de Santos, 5 mil pegam carga à margem direita e circulam 45 quilômetros para armazenarem seus produtos à margem esquerda, emitindo 70 mil toneladas de CO2 todos os anos. Então, pelo túnel, 1 minuto e 30. O impacto do túnel, da obra do túnel em si, já gera um impacto muito positivo também para a questão ambiental, para a questão habitacional. Na quinta, a gente vai entregar casas de pessoas que ainda residem em palafitas, ou seja, na área portuária. E, obviamente, despejando os resíduos dessas palafitas no canal do porto. Então, o porto, com essa obra, está resolvendo uma série de problemas com a obra do túnel. Sobre o TECOM 10, consta do edital que as empresas proponentes deverão apresentar soluções para a transição energética. E esses pontos serão levados em consideração quando da análise das propostas que serão apresentadas.
Para uma delas, por exemplo, uma das exigências que constará do edital, que foi uma exigência inserida pelo Porto de Santos, pela Secretaria Nacional de Portos, foi que a empresa vencedora deverá construir o novo terminal de passageiros com cais eletrificado. Ou seja, essa é uma exigência também nossa, que constará como imposição para o vencedor do TECOM 10. O que eu quero dizer é que todos os novos leilões, eles contam com esses mecanismos que estimulam a descarbonização das suas operações. Perfeito, perfeito. Muito obrigado, Anderson Pomini, presidente da Autoridade do Porto de Santos. O presidente também, Pomini, está precisando também, está com o tempo curto. E então nós vamos fazer mais uma pergunta da Letícia Arcoverde, do Brazilian Report, para aproveitar aqui o tempo ainda do presidente da Autoridade do Porto de Santos, que possam nos responder, e também informando aos jornalistas que o ministro e o presidente da autoridade vão estar disponíveis para responder ainda, se vocês tiverem algumas dúvidas e queiram mandar por escrito, tá bom? Eles responderão prontamente, que já se comprometeram aqui. Tá bom? Então, vamos passar para a pergunta da Letícia Arcoverde, por favor, do Brazilian Report. Vamos lá, Letícia? Letícia, está na linha, Letícia, por favor? Letícia, a Letícia não está na linha. Vamos aproveitar, então. Letícia, oi, Letícia, tudo bem? Oi. Vamos lá. Sejamos objetivos, que está todo mundo correndo aqui. Sim. Beleza. Eu queria perguntar para o Anderson uma pergunta justamente sobre o Porto de Santos, sobre outro tema da agenda ambiental, que é descarte de água de lastro. Porto de Santos ampliou a fiscalização, né, desse descarte no ano passado, criou umas exigências a mais que foram até contestadas na ANTAC, depois na Justiça. Tem uma decisão agora de julho que, pelo que eu vi, eu não sei se teve algum desenrolar depois, mas que permitiu que o Porto retomasse essa exigência. Eu queria saber como é que o Porto enxerga a possibilidade de novos recursos, como é que está vendo essa disputa judicial, e também queria passar essa mesma, não essa pergunta, mas queria saber para o pessoal do Ministério, se o secretário puder comentar, se eles estão acompanhando esse tema e se tem alguma previsão de, não sei, incluir esse assunto em repensar uma proposta de mudança de regulação nacional ou trazer isso para outros portos no Brasil também. Obrigada. Muito obrigado, Letícia. Vamos passar, então, para o Anderson Pomini, que acho que ele ainda está aí na linha, não está, Anderson? Estou por aqui. Excelente pergunta, Letícia. Veja só, há uma exigência muito grande, em especial sobre o Porto de Santos, sobre as pautas de descarbonização, uma exigência, inclusive, internacional. Esse tema água de lastro foi objeto de inquérito instaurado pelo Ministério Público Local e pelos órgãos ambientais que, nos últimos anos, fizeram uma pressão muito grande para que o Porto de Santos adotasse medidas para o melhor controle do descarte da água de lastro. Todos sabem, a água de lastro é utilizada para viabilizar a navegação segura dos navios, principalmente aqueles que não vêm com carga total. O que acontece? Esse navio que sai da China pega a água local, nos mares chineses, e descarta essa água aqui no nosso canal do Porto de Santos, trazendo com esta água, ou seja, diversas espécies que são diferentes e muitas vezes essas espécies agridem as espécies locais, causando um dano ao meio ambiente. E essa é uma exigência internacional e há muitos anos o Porto de Santos vem sendo cobrado. Portanto, como funcionava o controle disso? Por autodeclaração. Então, o próprio navio que declarava, olha, essa água de lastro não tem origem nos mares da China, mas sim em alto mar. E o Porto confiava nisso. Agora, com o avanço da tecnologia, com o controle, inclusive, via radares, desenvolveram sistemas que
poderão confirmar essa autodeclaração. E nós fizemos um chamamento para que as empresas que tivessem essa tecnologia se habilitassem, e algumas se habilitaram, uma preencheu os requisitos do porto, justamente oferecendo a possibilidade do porto conferir se a informação estava ou não correta. E como isso tem relação com a navegação internacional e é de responsabilidade do próprio armador, nós cobramos uma taxa para que esses armadores arcassem com esses custos, já que eles estão utilizando uma infraestrutura local, nacional. Acontece que sempre que se impõem taxas aos armadores, nós temos a chamada judicialização. Ninguém quer pagar mais nada. Todo mundo gosta de debater o tema ambiental, mas na hora de pagar a conta, em especial as empresas privadas, elas fogem. E, obviamente, se socorreram da ANTAC no primeiro momento, teve liminar, depois na esfera judicial, e o Porto foi contestando, apresentando os seus dados estatísticos, as suas razões, as suas argumentações, e fato é que a Justiça decidiu, ainda em caráter preliminar, nós não temos uma decisão definitiva, de que essa exigência é devida, e é do interesse nacional, é do interesse do Porto. Hoje está absolutamente validado, ainda não temos decisão judicial definitiva, mas a norma está vigente e está em plena operação no Porto de Santos. Perfeito, perfeito, muito obrigado. A gente queria aproveitar um pouquinho mais do seu tempo para passar para a nossa primeira entrevistadora, a Nara Hoffmeister, que ela tem mais uma questão que acredito que o senhor possa ainda responder no seu tempo. Pode ser? Vamos lá, Nara? Pergunta até para Viviana Coelho, da Petrobras, mas talvez seja interessante também ouvir. A minha pergunta especificamente é o seguinte: a Petrobras tem algum tipo de medição de temperatura da opinião pública da população brasileira a respeito da agenda de descarbonização, especialmente levando em consideração também a margem equatorial, a exploração do petróleo na margem equatorial, que, enfim, está muito mais na imprensa, enfim, no debate público parece estar muito mais forte, né? Queria entender um pouco se a Petrobras faz pesquisas de opinião a respeito, e talvez ouvir também do Porto de Santos, se vocês têm se existe essa preocupação em entender um pouco como que a população brasileira compreende essa questão da descarbonização, da importância de medidas ambientais, enfim, se existe essa preocupação dentro das empresas, dos empreendimentos. Obrigada. Nara, se você não se importar, por favor, vamos passar para a Viviana, que é a pergunta bem focada nela, então que o presidente Anderson ele pode estar com o tempo mais tomado. Vamos passar para a Viviana, então, que ela pode responder? Vamos lá, Viviana, por favor? Uma bem objetiva aqui, né? Sim, a Petrobras tem um conjunto de pesquisas de opinião, né? Inclusive, comumente, né? A Petrobras recebe, né, prêmios de reputação e de marca, né? E dentro dessas pesquisas existem perguntas de opinião sobre dimensão sustentabilidade em geral, né? Então, eu vou, inclusive, pedir para a nossa equipe que fica à frente da área de reputação, e em seguida da ligação eu passo para vocês mais detalhes sobre as pesquisas que são feitas, mas a Petrobras não só tem uma preocupação grande com a escuta, né? Então, a gente tem um conjunto de canais de escuta direto, a gente tem áreas de relacionamento comunitário, a gente tem consultas públicas para os nossos projetos, nós temos até métricas agora de transição justa para os nossos empreendimentos que estão sendo desenvolvidas justamente para conseguir entender que ganho social é trazido para a comunidade, a gente mede o índice de retorno social mede objetivamente o retorno à sociedade das nossas iniciativas de responsabilidade social. Então, tem muitas coisas, tá, relacionadas com essa sua pergunta, Nara. E em relação especificamente às pesquisas de reputação, eu vou pedir para mandarem para vocês
uma resposta sobre quais são as que nós fazemos e suas dimensões. Muito obrigado, Viviana. Eu vou pedir para o Pomini, para ver se ele quer complementar, que ele também está com um tempinho curto. Quer complementar, Pomini, por favor? Pois não, agradecendo aí a possibilidade da participação, dizer que a gente vem consultando muito a população local, se ela está ou não preocupada com o tema descarbonização. No primeiro momento, quando a gente simplesmente anuncia ações de descarbonização, a população muitas vezes não entende. Mas quando há uma explicação de dados que a emissão de milhares de CO2 no setor portuário impacta diretamente na saúde dos mais idosos, das crianças em especial, o sistema respiratório, aí elas passam a se preocupar e passam a querer entender o que causa e quais são as ações que o Porto vem adotando para evitar algo do tipo. Então, a gente vem procurando envolver, sim, toda a população local, até porque o Porto está conectado com 5 cidades, 5 municípios, 2 milhões de habitantes circulam nessa estrutura portuária, considerando os caminhões, os veículos, né? E esse conflito permanente entre a operação portuária, né, e os moradores locais é que precisa ser revisto, em especial pelo poder público, né, que é o que a gente vem estimulando com muita frequência, com muito debate, com muitas audiências públicas para todas as operações portuárias. Muito obrigado, Pomini. Eu vou passar para o Sérgio Caringe, ele tem mais uma mensagem finalizando a nossa rodada. Sérgio? Bom, Ricardo, na verdade eu estou querendo encerrar o encontro de hoje. Eu acho que a gente contemplou 99% das perguntas feitas, então eu vou agradecendo novamente a participação e colaboração do presidente da Confederação Nacional do Comércio, José Roberto Tados, da Federação das Câmaras de Comércio Exterior, da ABI, da FENAGE, da IE e da imprensa internacional presente ao nosso encontro, e, claro, os nossos convidados, Silvio Costa Filho, ministro de Portos e Aeroportos, Anderson Pomini, presidente do Porto de Santos, Viviana Coelho, executiva de Mudança Climática e Descarbonização da Petrobras. E antes de encerrar, gostaria de avisar os correspondentes que já amanhã estaremos enviando as informações sobre o nosso próximo encontro, que terá como tema bioeconomia e biodiversidade, com grandes nomes, novamente, dessas respectivas áreas. Então, até o nosso próximo encontro. Obrigado e até lá.